Revista Eventos Finais, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Leitura de Carlos Bock. Dia número 5. A sacudidura. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão certamente atingidos pelas pragas de Deus, assim como as igrejas que se opõem à sua lei. O joio e o trigo. Ocorrerão divisões na igreja. Dois lados se desenvolverão. O trigo e o joio crescerão juntos até a ceifa. Estamos na época da sacudidura, época em que cada coisa que pode ser abalada será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem os seus mandamentos por palavra e ação. A perseguição purifica a igreja. Não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederem às exigências do mundo e se sujeitarem aos costumes profanos, não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a se expor a escárnio, insultos, ameaça de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Cristãos superficiais renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer no tempo de paz e prosperidade terá que realizar em terrível crise, sobre as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E naquele tempo, o grupo dos superficiais e conservadores, cuja influência tem constantemente atrasado o progresso da obra, renunciarão à fé. À medida que as aflições crescem ao nosso redor, serão vistas em nosso meio tantas separações quanto unidade. Alguns que agora estão dispostos a utilizar todos os meios para defender a verdade em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão evidente que não edificaram sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiverem grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitarem, irão, sobre um pretexto ou outro, retirar-se de nosso meio. O testemunho direto produzirá uma sacudidura. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu estava acabando de presenciar, e foi-me mostrado que ela havia sido causada pelo claro testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando e declarar a verdade direta. Alguns não suportarão esse claro testemunho, reagirão opondo-se a ele, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Calúnias levarão muitos à perdição. Mesmo em nossos dias, há famílias inteiras que uma vez se alegraram na verdade e que perdem a fé devido às calúnias e às falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles que amavam e com os quais tiveram reuniões agradáveis. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Elas o fortaleceram. E a seara de trigo tornou-se cada vez menor, e para elas a preciosa verdade perdeu o valor. Falsas doutrinas afastam alguns. Ao vir a sacudidura pela
introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, movem-se para qualquer posição que agradar à tendência de seus sentimentos de amargura. Não tendo recebido o amor à verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e se afastarão da fé. A rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Satanás trabalhará engenhosamente, de diferentes maneiras e por instrumentos diversos, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Apostasia entre líderes da igreja. Muitos demonstrarão que não estão ligados com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele. E as apostasias dos que ocupam posições e responsabilidades serão frequentes. Pastores não consagrados serão eliminados. A grande questão, que está tão próxima, a imposição da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Pastores e médicos poderão se afastar da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que farão. Os fiéis de Deus serão revelados. O Senhor tem servos fiéis que se revelarão no tempo da sacudidura e da prova. Há indivíduos preciosos, hoje ocultos, que não se prostraram a Baal, não tiveram a luz que tem brilhado sobre nós de forma concentrada, mas por baixo de um rude e não expressivo exterior pode existir o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia, olhamos para o céu e não vemos estrelas. Elas estão ali, ligadas no firmamento, mas os olhos não as percebem. Entretanto, à noite, contemplamos seu brilho genuíno. Muitos conversos ocuparão os lugares dos que se retiram. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que forem representados por Cristo como tendo chegado na última hora. Mateus 20, 6 e 9. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender do que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se sensibiliza e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouviram a verdade pela primeira vez. Oração. Oremos para que estejamos firmes e não abandonemos os caminhos e os princípios divinos, mesmo diante de duras provas.